Fala galera, estamos começando mais um Vale Podcast, o nosso terceiro episódio. E aí, Biguço? Animado ou não? Expectativa grande, né, para começar esse terceiro. Estamos aqui com uma pessoa que acho que muita gente já vivenciou algo com ele aí, passagens, né? E ele que foi o grande idealizador de uma das coisas mais lendárias e pessoas, uma coisa que muita gente participou, que foi a Miami Drinks. Miami Drinks. Quem nunca foi na Miami Drinks, hein? Eu vejo postagem no Facebook da galera assim, fala que é itabaracaense nato, mas nunca participou dos bailes da Miami Drinks. Miami Drinks foi um... Eu peguei a rapa do tacho dela. Cara. Foi. Você foi? Eu não fui. Não foi, né? E minha mãe conta bastante que ia, mas eu não fui. Eu peguei lá em 2008, 2007, o finalzinho. Tambaracá lotava de gente. O finalzinho já tava um pouco, né? Mas eu acho que eles falam que era muito bom lá em 2003, 2002, 2004. Começou em 97, né? O auge foi os anos 2000, né? Estamos aí com ele hoje, Evaristo Cajuvara. Evaristo Cajuvara. Tudo bem, seu Evaristo? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Eu estou aqui muito feliz em poder estar participando aí com vocês desse Vale Podcast. Então, fiquei até surpreso quando vocês foram me convidar, né, para participar do terceiro episódio aí de vocês, né? Meus parabéns pela iniciativa de vocês, né? Então, isso para mim é um grande orgulho. Muito obrigado, seu Evaristo. Pra gente... Estamos aqui. Vou tentar responder todas as perguntas de vocês para tirar algumas dúvidas às pessoas, né? Pra gente que é a maior satisfação, o maior orgulho estar recebendo você aqui, poder estar contando a sua trajetória aqui no nosso município. E basicamente a nossa intenção em ter começado, já dando uma explicada pro senhor da nossa ideia e tal, é um podcast, a gente queria trazer essas pessoas como o senhor do nosso município para contar as histórias delas, a trajetória, a gente falou da Miami Drinks. A galera da minha idade lembra bastante do senhor, do esporte, na música também. Teve os festivais, que a gente vai entrar nesse assunto ainda. Pra gente também é um orgulho estar recebendo ele aqui, né, Biguço? Show de bola. Eu acho que o senhor passou por vários momentos para muitas pessoas, né? Acho que atravessou algumas gerações aí, vamos falar assim, né? Gente que... Sim. Eu lá em 2000 e alguma coisa, tinha os seus 18 anos, 16, e sempre a Miami Drinks... Participei também do FEMUSE uma vez, ganhei em quarto lugar. Uma vergonha danada. Depois nós vamos pôr vamos colocar também dele. Então participou também nos cantores, Participei 2 vezes, cantei 2 anos. Então, assim, a gente tem boas lembranças e uma das coisas também legal que a gente sempre ficou sabendo também, que o senhor foi embora para outro país e tentar levantar uma grana, um dinheiro. Isso, muitos jovens têm esse sonho, talvez, de ir arriscar alguma coisa para fora. E volta pra cá pensando em fazer alguma coisa. O senhor teve uma baita de uma ideia e foi a Miami Drinks uma delas. A gente vai falar disso bastante também, né? Pra tirar as curiosidades, como é que eram as organizações, como é que eram os detalhes, as coisas que o senhor viveu ali, né, Zé? Sim, exatamente. Pra inspirar a galera mais jovem aí, né? Que conhece bastante o senhor. Então vamos começar, né, Biguço? Eu acho que Evaristo Cajuvara e Itambaracáense. Sou itabaracaense nato, né? Eu nasci em Itabaracá. E, graças a Deus, tive uma vida muito sadia aqui nesta linda cidade de Itabaracá. Evaristo, aqui Itambaracá tem uma fama sempre teve uma fama de ter bastante japonês, né? A colônia. Era trabalho nessa época? Serviço? Realmente era muito grande a colônia de Itambaracá. Que com o tempo foi se diminuindo, muita gente indo embora para outra cidade, né? Então decaiu muito assim. Diz que era aqui Açaí também, Açaí que é uma cidade ainda continua, né? Açaí ainda continua, muitos japoneses lá. Uraí também parece que ainda continua, mas em Itabaracá houve uma queda muito grande. E eu trabalhei ativamente ali para manter assim, a colônia japonesa sempre fazendo os eventos, né, cultural, esportivo, Sim. né? Assim, participei dos esportes que era realizado, da cultura, então sempre fui, eu não posso dizer quantas vezes, mas fui várias vezes até presidente da ACI, trabalhei ativamente na construção desse novo prédio da ACI. E era legal também isso aí, porque
Eu não sei se a Andira tem, né? Mas ali em Bandeirantes chama ACEB, né? A Que é a SEB. abreviação de Bandeirantes, aqui em Tambaracaí, Aqui é né? ACI. Sim. E tinha uma associação acima daqui que organizava essa coisa da colônia ou não? Ou é alguns familiares ou que montou lá também? Como é que era isso? Normalmente a gente era orientado pelas pessoas mais de idade, né? As pessoas mais assim que têm mais experiência, como naquela época o seu Dito Makiyama, o seu Yasuji Nouchi, o seu Luiz Okada, foram os pioneiros aqui de Tambaracá que incentivou a gente manter a colônia em pé. Realizávamos vários eventos assim, cultural, esportivo, como eu disse. ACI, para quem não sabe, é uma associação, né? Associação Da colônia Cultural, japonesa. Associação Cultural Esportiva de Em Tambaracá Itamaracá. tem até um espaço, barracão, né? Um local de festa até hoje tem, né? Acho que tem alguns anos que não estava em funcionamento. Tinha campo também não? Então, Tipo assim, para quem assim são, talvez vocês são mais novos, não chegaram a conhecer o antigo prédio da ACI. O antigo prédio da ACI, o Clube Japonês de ACI, era ali onde que é a casa da Arlete. Do tinha um Dr. apelido Fausto, também, não ali, tem naquela esquina. uma festa que fazia lá, chamava Isso, Cancún, não, um Dokai. uma Dokai. coisa assim. A gente vai falar sobre Meu isso pai também. comenta comigo sobre histórias que, quando era pequeno, tinha bastante japonês aqui mesmo. E ele conta que tinha até uma escola só para japonês na época, né? Tinha. É. Participei muito dessa escola, realmente. Caramba, não sabia. Nós estudávamos o dia todo. Então, quem estudava no Marcílio Dias, na escola, no grupo escolar Marcílio Dias, na parte da manhã, à tarde só dava tempo de chegar em casa, almoçar e ir para a escola japonesa. Aí vice-versa, sabe? Quem estudava à tarde no grupo, estudava cedo na escola japonesa. Então era tomado o tempo todinho das crianças, dos jovens da colônia japonesa, através dessa escola que havia. Sim, pra gente ter noção como que era unido bastante, era bem forte a cultura presente mesmo. Muito, aplicava muito-se em cima da cultura, né? Então a gente tinha aquelas participação, além disso a gente participava muito de esporte, que é um dos esportes que mais a gente praticava naquela época, é o beisebol. Beisebol. Eu cheguei a jogar beisebol muitas vezes. Tínhamos campeonato aqui em Tambaracá, naquela época. Não disse para vocês do campo. O campo é ali, começando onde que está o Sérgio Munhoz ali, aquele quarteirão todo, acho que dá 2 quarteirão, se eu não me engano, terminava lá em cima, onde mora o Miguel Romero. Então ali era o campo de beisebol, onde a gente praticava o beisebol. E também aquilo que você disse, nós realizávamos todos os anos, olha o patriotismo dos japoneses. Sim. No dia 29 de abril, todos os anos, isso era todos os anos, podia cair numa segunda-feira. A gente pedia dispensa das crianças da colônia nas escolas. Ia todo mundo lá no campo para participar desse Undokai, que é a gincana. É uma gincana, a gente comprava as premiações, primeiro, segundo, terceiro lugar, premiava todo mundo que participava, né? Então, era em comemoração ao aniversário do imperador japonês. Nossa, essa eu não sabia, bacana. Então, dia 29 Tem de alguma abril. cidade que mantém isso, será ou não? É difícil. Essa geração que é muito difícil. Mas como o seu Varisto falou, açaí ainda preservou bastante, mas em Tambaracá o problema que eu vejo é que bastante gente foi embora daqui, né? Então, isso, aí, em Tambaracá inclusive já muitas pessoas que deslocaram. Isso que a gente tá falando agora, vamos falar assim, talvez tinha 15 mil habitantes, né? Igual todo mundo fala que antigamente. Realmente, né? aquela época deveria ter os seus 14, 15 mil habitantes. Hoje é 6 mil e pouco, né? Tanto é que no nosso município havia 4 equipes de beisebol. Você vê como é que era grande a colônia. Era a equipe de Itambaracá, da cidade aqui mesmo. Tinha a equipe aqui da Água do Céu, Bela Vista aqui. Tinha outro time
ali do Porto Matarazzo e outro time lá do São Joaquim do Pontal, ali perto do São Joaquim do Pontal, onde morava ali o Noboroshiro, aquele pessoal. E eram mais rurais também, né? Na construção daquela, era uma vaquinha, o que era? Tinha uma mensalidade que todos os japoneses pagavam? Como é que era isso? Cada acho que existe ainda até hoje, existe um pouco ainda para manter um pouco lá? Não, infelizmente deu queda até nisso, entendeu? Tinha uma mensalidade, todas as famílias participavam com valor em dinheiro. Quando precisava de um valor maior, fazia uma lista e saía se arrecadando diante da colônia japonesa mesmo, sabe? Sim. E a nossa construção, a ideia de construirmos o clube novo, mas hoje já está praticamente abandonado ali, né? Infelizmente. Então, aquele clube, o seu Nouchi, Yasuji Nouchi, que é o pai do Takedo Kuni, fez a doação daquele terreno, e aí, naquela época, o Teru Matsubara era muito incentivador em tudo, principalmente no esporte. Então, o seu Teru Matsubara, na época que o Matsubara estava em alta, né? Ele foi um dos maiores patrocinadores na construção daquele clube. Mas o restante, algumas outras coisas assim, nós realizamos através de promoções. Fazíamos feijoada, fazíamos festinha, nós fazíamos baile, discoteca, fizemos muita discoteca ali. Então, é assim que nós arrecadamos as verbas para a construção daquele prédio ali. Eu não sei se o senhor concorda comigo. Eu que mexo um pouco com festa, né? Tem alguns anos já. E eu nunca peguei assim, acho que poucas, no final, bem no comecinho que eu lembro que fazia locações lá. Até o casamento do cameraman aqui, né, Rodrigo? Foi lá, né? Eu lembro que foi um dos primeiros casamentos que eu atendi, assim. Sim. A gente locava mesmo. E parece que vocês depois pararam, não sei se trocou direção, porque assim, a gente percebe que é um baita do lugar, estacionamento amplo, um salão ajeitado, até bem parecido até com o Jaborandi, né? É até muito bom. Será que faltou alguma coisa, assim, dar sequência nisso? Porque assim, se entra dinheiro de locação... vai arrumando, vai melhorando, né? Agora me parece que fecharam a porta ali e não fizeram. Realmente, Biguço, houve mais ou menos isso assim. Vocês faltou os jovens pegar a coisa, né? Também, porque naquela época tinha a associação dos senhores, dos senhores, que eram as pessoas mais de idade, os idosos, das senhoras mais idosas. Tinha a associação das jovens mulheres e dos jovens homens, né? A juventude feminina e masculina. Então, tudo separado. Então, cada um tinha suas ideias, cada um expunha a sua ideia, cada um criava as suas promoções, entendeu? Então, funcionava assim. Mas a colônia japonesa sempre foi muito radical, você sabe disso. Eles são muito bons, mas só que são muito radical. É disciplinado, né? É disciplina. E em algumas vezes que foi locado lá, aconteceram algumas coisas que aí desagradou as pessoas mais... Sim. Os jovens até relevavam tal, mas as pessoas mais idosas, que mais comandavam a associação, não gostaram muito aí, de certas atitudes. E aí resolveram pausar. E era muito... Eu não sei se você já entrou lá. Já. Freezer, cozinha muito boa. Muito boa. Uma lateral lá de churrasqueira. Pensa... Eu acho que não... Eu não sei se tinha outros, mas assim, me parece que era só o Jaborandi na época que tinha e vocês ali, né? Só Jaborandi. De salão de festa. Hoje o padre fez um baita de um salão ali. Isso. Tem outros lugares hoje, né? Mas naquela época não. Realmente era o clube Jaborandi ali, que também não estava muito... Mas eu acredito aí que dá pra salvar ainda, viu? Dá pra salvar ainda. Chama a japonesaiada nova aí, a molecada nova aí, pra dar uma... Dá até pra salvar ainda. Deu um problema na parte no meio da lá, estrutura, né? da cobertura. Vamos tentar botar umas fotos. A gente vai tentar... Vamos colocar umas fotos
vocês entenderem o que foi essa Isso, ACI, né? ACI, é. Isso. Muito Vamos bom, colocar. vocês vão ver agora aí umas fotinhas aí, uns vidinhos aí, vamos tentar achar. Coloca. Depois você corta. Voltando então aí, Bigus, vamos falar um pouco do início da trajetória do seu Varisco em Itamaracá. Quando o senhor nasceu aqui, qual foi seus primeiros trabalhos? Quando o senhor era criança, começou a trabalhar, o que o senhor fazia? Então, né? Eu nasci em 1947, né? 26 de outubro de 1947, pelo menos é o que diz o documento. Tem 32 anos, 35 anos? Mais ou menos, Bigus, Tá mais zero. ou menos. Aí, o meu pai era carpinteiro, né? Apesar que meu pai veio do Japão trabalhando na agricultura, porque vieram todos do Japão naquela época, e foi um dos primeiros navios, foi o Casato Mar, depois veio o Santos Maro, acho que foi no Santos Maro que meu pai veio, em 1980, 80 alguma coisa. Aí ele precisou de enfrentar a lavoura, né? Porque aqueles tempos eles vieram naquela ilusão de que aqui no Brasil e Japão estavam numa situação muito difícil. É o tempo de inverso, guerra, né? é o inverso de hoje, entendeu? Então, o Japão estava numa situação muito difícil, uma situação precária assim financeiramente. Aí começou a ter muitos japoneses com interesse em vir ao Brasil, naquela ilusão de que o Brasil começou a pregar. Era uma terra de oportunidades, né? Isso, que aqui no Brasil a terra é fértil, a produção é excelente. Legal demais, né? E que aqui no Brasil rastelava-se dinheiro, mas não era bem dinheiro que eles quis dizer rastelava o café, né? Sim. Então usava muito rastelo no café, e aí eles chegaram aqui e começaram a trabalhar na lavoura. Aí depois meu pai foi se adaptando aos poucos, todo mundo foi conhecendo o trabalho dele na carpintaria, onde que ele começou a trabalhar fortemente na parte de carpintaria. E por que será que vieram para Itambaracá? Então, é que Essa região aqui estava... no início, pelo que eu sei mais ou menos, no início, uma das cidades que assim eles vieram, assim, muitos japoneses vieram, foi aqui em Cambará. Ali no Matsubara, onde é o Bugre, onde que era do Matsubara ali. Essa fazenda aí, Então, já falaram dela já. É famosa. Então, minha família, meus pais moraram muito lá. Tanto é que a gente sabe que até o meu avô faleceu-se ali. Infelizmente, acho que ficou com depressão, se desesperou e acabou se suicidando ali na fazenda do Burgo. E veio seu pai e sua mãe? Veio meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó e todo mundo. duas filhas que eles tinham, uma de 3 anos e outra de 1 ano. Irmã? E essa irmã. E aí essas duas, infelizmente, logo que chegou no Brasil, faleceram. É mesmo? Naqueles tempos a maleita estava em alta, né? Então, através a maleita pegou elas e acabou levando ela. Então, eu sinto aqui o quanto que meus pais sofreram aqui no Brasil. Além de vir aqui fazer um trabalho semi-escravo, que naquela época era um trabalho meio semi-escravo ainda, sabe? E a família Cajuvara é grande, né? É grande. Porque tem bastante Cajuvara, Bandeirantes tem Cajuvara. Inclusive, nesse navio... O Seiji, que é o senhor meu Seiji, irmão? Vieram pro Seiji Brasil. É irmão teu, né? Meus irmãos? Meus irmãos, nós éramos irmão mesmo, nós éramos em 3. Então, nesse navio que vieram os meus pais, vieram também um tio com a esposa dele, o que morou em Bandeirantes, e outro tio que morou em Santa Mariana há muito tempo, e com a família dele também, acho que filho, esposa. Então, foi uma equipe de pessoas que vieram, de famílias assim que vieram para o Brasil, tentando melhorar a situação financeira deles. E a esposa, conhecia onde? Minha esposa?
Ela se conhecia em Bandeirantes mesmo. Bandeirantes, é. Ela viu a sua voz, ela ficou apaixonada nessa voz de veludo sua. Como é que foi? Tinha isso, telefone que ela... diz o Biguço, né? Alô, Tereza. Aquela voz grave, ela... Mandar um abraço pro Fumil. Fumil tá assistindo aí, Fumil. Um abraço aí, Fumil. Fumil mandou bastante coisa pra gente aí. Então, bacana. Falando nisso da voz grave, né? Eu até cheguei a levar o apelido no início na escola como Trovão. Por causa da minha voz. Eu tinha voz muito grave, então as pessoas começaram a me chamar de Trovão. Depois que, através de um filme que passou aqui, apareceu o tal de Caiçara, que são os pescadores da beira do mar. Verdade, tal, você tem o apelido Caiçara também, né? Aí eles Caiçara, começaram a mudar meu apelido. Verdade, eu já ouvi falar. Aí ficou muito tempo, até hoje muita gente me chama de Caiçara. Então são passagens na vida, sim, diferente. E aí, continuando... Essa idade que o senhor tinha aí, depois do seu pai veio, você trabalhou de carpinteiro, 18 anos, por aí, o senhor tinha, né? Na época, não? Não, menos. Tinha uns 12 anos, já comecei a trabalhar com meu pai, ali na Fazenda Santa Alzira, nas construções das casas lá, ali no Vitório Ventura, ali no... Tenente Bruno, um dos primeiros aviadores agrícola que apareceu aqui em Itabaracá. São vários lugares que eu fui trabalhar com meu pai, no Henrique Bussi, trabalhar como carpinteiro com meu pai, entendeu? Depois, quando eu já tinha meus 16 anos por aí, 15, 16 anos por aí, meu pai resolveu comprar uma marcenaria, onde eu comecei a trabalhar de marcenaria. Aqui em Itabaracá mesmo. Aqui em Itabaracá, onde é o antigo lavador do posto lá dos feriatos ali. Sim. Ali tinha um barracão e ali foi a primeira oficina nossa. Depois nós precisamos de mudar de lá. Trabalhamos aqui onde que foi a casa do Luiz Gago, Luiz Rodrigues, aqui, né? Sim, Luiz Rodrigues. Sim. Luiz Rodrigues. Então, foi assim. Então, minha vida foi assim, trabalhar mais na parte de marcenaria, carpintaria. Conheceu a Tereza, então, em Bandeirantes, e o primeiro filho veio quando aí? Ai, meu primeiro filho deu... Quem que é? O Fumil, o primeiro não? Hiro. Não, é o Hiro. Eu casei em 1970, acho que foi em 74, 75, acho que veio o primeiro filho, que foi o Hiro. É o que vem de vez em quando, e ele tá bom, né? Ele tá em Curitiba. Ele vem buscar umas Heineken, manda um abraço pra ele lá de Curitiba, vai ver o podcast. Vai ver o nosso podcast aí. E eu me lembro uma situação que eu acho que não tem como também falar um pouco, mas falar pouco. Acho que uma das grandes perdas sua foi sua filha. Eu lembro que eu estudava realmente. Na faculdade e aconteceu aquela tragédia realmente lá, né? Ela havia acabado de se formar na faculdade de biologia. Ela estudava uma galera ali, uma legião de amigos ali, né? Aquela galera ali, o Júnior Sato, Thalita, eu lembro. Aí meio novo, aí ela mas começou a fazer um estágio lá na Embrapa, em Londrina. E numa dessas viagens aí, acabou se acidentando e acabou falecendo. E o outro é o Fumil. Tem o Fumil. Qual que deu mais trabalho pro seu, Evaristo? Filho, não deixa de dar trabalho. Mas graças a Deus, meus filhos são todos... bem assim, disciplinado. Eu conheço eles. O Hiro pessoa muito boa, muito boa. Pessoa muito gosta. Todo lugar que ele vai, o povo gosta dele. O Fumil também a mesma coisa. Trabalha na farmácia ali, na Droga Mais. Muita gente faz questão de ser atendido por ele, né? Então, e minhas filhas também tá tudo bem. Uma casou com o Rodrigo, né? O Galé, filho do Tail, compraram foram em... Ele tá aí, ele veio buscar umas Heineken aí. Tá aí passeando. Até que tem uns vasilhames lá pra recolher lá, né? Tragam meus vasilhames. Ô, seu Evaristo, a gente tava falando que o senhor tinha 16, 18 anos e ele tinha uma banda, né, Bigus? Verdade. Quando que começa essa banda aí? O senhor era marceneiro ainda? Tinha quantos anos? Sim, eu era marceneiro, eu trabalhava na oficina, estudava ali, eu fiz a primeira série do ginásio. Como que era o nome da banda? Como que é o nome da banda mesmo? The Dreamers. The Dreamers, Os Sonhadores. Os Sonhadores. Aí eu sempre gostei de música,
nas escolas, eu sempre participava assim, de grupo musical, tal, essas coisas, sempre cantando tal. E o Jorge Negrão e o Leonil foram um dos idealizadores dessa banda. Aí ele, de repente, eles resolveram formar essa banda e vieram me convidar para fazer parte da banda. Onde que eu comecei a participar dessa banda. Existiam... Se apresentava nas escolas? Em escola, no pátio da escola fizemos muito baile. Tem umas fotos da banda aí, né? Isso, tem. Vamos colocar as fotos aí da banda do seu Evaristo. Vamos colocar bastante. Ele novinho, uns 15 anos atrás, ou menos. Estava com 17 anos, 16 anos, 17 anos, por aí. Entendeu? Então... No auge. No auge. Vou colocar agora. E voltando aqui, o cara quando... Cheio de música, essa época você estava solteiro ou já tinha conhecido a Tereza já? Não é solteiro. Tinha minhas namoradinhas e tal, mas... Né, quando é cantor, essa voz aí... Subia no palco, né? Voz grave. A gente... sempre tocava com a banda em vários lugares, tocamos muito baile lá no São Joaquim do Pontal, na Santa Alzira, ali no Raul Marinho, tocamos baile, e aquela época, quando se falava em baile, lotava o salão. Tanto é que o Padre Lessa era muito fã nossa. E tanto é que ele me chamava de garoto do Vietnã, ele me apelidou como garoto do Vietnã por causa daquela música. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e Rolling Stone. Sim. Então, o Padre Lessa me apelidava. E ele gostava muito da gente, ele incentivava muito os jovens. Tinha a missa dos jovens que nós participávamos, tudo ali, sabe? A gente que levava ali... Apresentava para a colônia. Então, ele nos emprestou um salão onde hoje é posto de saúde. Ali tinha uma casa, não sei se vocês lembram, uma casa de madeira que existia na esquina ali. Nem ferrando. Tinha uma área. Não tem como. Ali a gente começou a fazer os nossos ensaios. E final de semana a gente tirava pra gente ensaiar. Começava a ensaiar, não tinha jeito mais de ensaiar. Virava baile. Todo mundo encostava, parecia encostando, entrando, começava a dançar. Você veja como era diferente a juventude daquela época. Exatamente. E por exemplo, naquela época não tinha um vídeo desse pra deixar gravado. Não gravou nada, né? Não tinha nada. Tem foto. Tem só fotos, tem bastante foto, mas devia ter um vídeo gravado. Vídeo seria não temos mesmo. Impressionante. Não ficou um vídeo da nossa banda. Porque você gostaria muito de ter gravado, porque o guitarrista nosso, Valdir Lofrano, acho que a família dele, ainda tem uma família dele que mora aqui em Itabaracá. Infelizmente ele faleceu muito novo num acidente lá em São Paulo. Era um guitarrista de primeira categoria. Naquela época, aqui na região, não tinha um guitarrista como o Valdir Lofrano. Era demais. Aquela música, Os Milionários dos Incríveis, ele solava como se fosse você estar ouvindo Os Incríveis tocar. Mandava bem, talvez. Nossa, ele era perfeito. Então, era fácil cantar. Era fácil, né? Com a equipe boa, né? Uma banda boa. Então, ficou vários anos aí com essa banda, né? E fazendo baile, animando a juventude de Itabaracá. Cultura com ele mesmo, né? Porque ele foi diretor da cultura por muitos anos, né? Se apaixonado pela música. Então, foi assim, eu nunca tinha trabalhado, apesar que eu já tinha sido vereador, mas nunca tinha trabalhado assim. Vamos chegar nisso aí. Quando que o senhor pensou em ser vereador? Quando surgiu isso? O senhor tinha banda, era marceneiro, vou ser vereador agora também. Deixa eu chutar. Me parece que assim, a colônia ela era bem grande, forte, né? Realmente. E se puxar, acho que teve até prefeitos japoneses, assim, não teve? Foi o Tiroti, o Girozão. Girou, foi o prefeito. Então talvez o senhor foi eleito um dia da colônia ou não? Realmente foi, mas também foi assim. Eu nunca tive intenção de ser político. Não queria.
Mas o seu Girô era muito amigo meu, o seu Teru, muito amigo meu. Então, o seu Girô, ele era prefeito na época, ele vinha todos os dias ali na frente da oficina e tentando fazer minha cabeça para mim sair candidato a vereador representando a colônia. Mas não posso, eu não quero, porque E naquela época não era não era remunerado, não tinha era pagamento, remunerado. né? Era pela causa mesmo. Não pode, não. E era do mesmo aí- jeito? Uma vez por semana? Como é que era isso? Era uma vez por semana a sessão. Era no meio da semana, era numa quarta-feira à noite, se eu não me engano. Aí, até que ele conseguiu me convencer. E acabei tendo que sair candidato a vereador. O primeiro Aí mandato tive foi... a força do Teru Matsubara, que tinha Aí condições foi fácil. financeiras. Fui o Brincadeira. segundo mais votado dos vereadores na época. Entendeu? Aí, com isso, acabou me dando força e acabei saindo para reeleição. Fui reeleito E novamente. na primeira vez, quem que era o prefeito na época? O José Xavier de Barros. A primeira eleição sua, o prefeito era o José Xavier. José Xavier de Barros. Entendi. Aí se reelegeu. Quem que era o Elegei prefeito? que era o Mário Fuzeto. Mário Fuzeto. Aonde que eu fiquei 2 anos com o Mário Fuzeto, como vereador, e no recesso da Câmara apareceu essa oportunidade de ir para o Japão, e falei, vou aproveitar esse recesso, e eu vou para o Japão. Se eu Como ver assim, que recesso da Câmara? Como que é isso? Recesso, a Câmara para Tira umas férias. o no final de do ano, o começo de ano, para a Câmara, não tem sessão. Ah, um mês. Então, um mês e pouco. Aí, eu falei, nesse recesso eu vou para o Japão, já dou uma experimentada lá no Japão como que é. Se eu ver que eu aguento, eu mando uma carta de renúncia e renuncio. A Se eu não ideia aguentar, aí era ir tentar e voltar. e voltar. Se não desse certo muito, que eu não acostumasse lá no Japão, voltaria e reassumia o meu lugar. Aí quem assumiu o meu... Aí, como eu vi que eu acostumei bem lá no Gostou? Japão... não é que gostei, né? E quando o senhor foi... Gostei, sim. Por causa de muitas coisas, eu acabei gostando. Eu tenho várias histórias dele que eu fiquei sabendo do Japão também, eu vou falar. E quando o senhor foi com a família toda ou o senhor foi sozinho primeiro? Não, fui com 2 filhos meus, o Hiro e o Fumio, que eram de menores. É verdade, ele contou isso aí. Mas mesmo assim eu consegui encaixar eles lá no Japão para trabalhar. Aí batalhamos lá no Japão. Naquela época a gente conseguia guardar muito dinheiro, porque era só trabalho, né? Sim. Sair de casa era só final de semana para ir fazer uma compra no mercado. O Fumio falou que sofria bastante lá. Sofria muito. Não conseguia cozinhar, colocava açúcar no lugar de sal. No lugar de sal no lugar de açúcar. Ia fazer um suco, colocava sal no suco. Então, a gente não sabia nem comprar as coisas lá. Sim. Era outra língua, né? E eu não cheguei a fazer isso, mas teve muitos brasileiros que chegou a comer até aquelas comidas, porque tem umas comidas para cachorro, para gato, assim, que você vê assim e fala, nossa, que coisa gostosa, deve ser muito gostoso, enlatada, assim, sabe? A hora que você vê é de cachorro. Mas eu não cheguei a fazer isso não, mas dizem que teve muito. Falar em comer, Biguço, eu também tenho outra história dele do Japão aí. O senhor chegou a comer um bicho inusitado lá no Japão, lá? Ou como é que é? Sim. A gente começa a conviver com a japonesada lá, né? E a japonesa começa, né? O Fumio chegou a contar pra mim que tinha uma senhora lá que era muito amigo de vocês, trabalhava junto, né? Não sei se o senhor vai lembrar do bicho que ele falou que o senhor comeu. O gafanhoto. Então, aí essa mulher não experimenta que é gostoso. Fala, eu nunca comi isso, não vou comer. Não, vai experimentar. Então a gente vai respeitando assim, companheirismo de serviço e tal, que eu me dava muito bem com as japonesadas lá, sabe? Aí eu experimentei, sabe? Que até gostei, sabe? Parece até um camarão. Tem um sabor de camarão. E o senhor escolheu a cidade que os seus pais vieram ou você pegou a melhor cidade lá do Japão para ir? Como é que foi a escolha disso aí? Inclusive, durante 3 vezes que eu fui e voltei no Japão, eu não cheguei a conhecer nem o estado em que meu pai nasceu, onde a família dele
acho que ainda continua vivendo lá, sabe? Sim. Então, eu fui para uma cidade em que a empreiteira foi encaminhada através de empreiteira. A empreiteira me levou até lá e aí tive que acertar o serviço aonde a empreiteira me levou. Entendi. Tem uma história também que o Fumil falou que o senhor tinha bastante amizade com o seu chefe lá, levava o senhor para passear bastante, viajar. Como é que era isso aí? Sim, realmente. Eu trabalhei, o segundo serviço meu foi na Bridgestone. Eu trabalhei na Bridgestone, então eu trabalhava do lado de um engenheiro que pegava os projetos das Sharp, Canon, essas firmas, e tinha que montar aquela peça conforme está no projeto ali. Uhum. E muitas vezes ele deixava tudo por minha conta, sabe? E eu sempre procurei fazer o máximo ali, não tinha muito conhecimento de computador, mas eu fui aprendendo, né? E teve um dia que o outro chefe, para cima do engenheiro, veio nos visitar ali e ele disse para mim, perguntou para mim, você era engenheiro no Brasil? Eu falei, não, eu nunca fui engenheiro. Eu tinha uma oficininha lá, mexia com carroça, com carroceria, essas coisas que eu mexia com madeira. Mas como você entende? Ah, fui aprendendo aqui, trabalhando com você, estou aprendendo, né? E com isso, eu peguei assim, muita assim, amizade com esse pessoal, chefe da firma e tal, sabe? Então, qualquer coisa eu queria levar eu para Tóquio. fora, tal, passear, levar Como é pra que foi passear. achar esse emprego lá? Então, Porque foi assim, a gente É meio difícil, né? Não pegando é? esse gancho de você lá e tal, acho que muita gente que tá aqui no Brasil sonha ir pra fora e Exatamente. tentar buscar alguma coisa, né? Uma Isso melhoria de acontece vida, muito, né? isso aí, né? Uhum. Uns vai pro Japão. Eu tenho familiares que foram embora. O Zé Manuel, ele tá em Portugal. Na minha ideia, eles foram pra trabalhar mesmo, só que acontece, levou os filhos conheceram alguém lá, quando vê, Criou raiz, né? não volta mais, vamos falar assim, né? E de repente essa galera que talvez são jovens ainda tirar esse gancho teu aí. Como é que foi isso aí? Você foi pra lá, né? Então, Eu imagino que sair daqui. A questão de língua, não sei se o senhor estudou pra eu ir. estudei um pouco a língua japonesa nessa escola que nós comentamos já, Ah, né? sim. Então eu aprendi Chegou lá pelo um pouco já menos, sabendo um pouco. conversava, eu que traduzia para o pessoal que foram comigo. Já tinha uma Então base, né? eu leio, escrevo, porque são 3 tipos de letra a língua japonesa. Tem o hiragana, katakana e o kanji. Kanji é o difícil de você ler. E O você lembra bem hiragana ainda, não? Um Hã? pouco? Sabe um pouco ainda ou não? Leio ainda. Então, o hiragana e o katakana eu domino tudo. Só o kanji que eu apanho um pouco ainda, sabe? Tem muitas coisas kanji que eu não consigo ler. Então, mas o básico eu já sabia, então eu conseguia me comunicar com o E isso é patrão. importantíssimo, Isso né? me ajudou muito. Onde que Pra ele me arrumar levou. emprego, que nem você E perguntou. antes de ir, você teve contato com alguém ou você não? Vou lá, não tô no avião aí, parou. Não, já Não, foi já um pouco alguém te esperando lá ou não? não, é porque assim, tem as empreiteiras do Japão que entram em contato com até hoje ainda tem as Tem ainda. empreiteiras aqui no Brasil. Tem as empreiteiras aqui no Brasil, essas empreiteiras do Brasil procuram visitar a cidade onde tem mais colônia japonesa e tal, e fazem reunião. Então eu acompanhei essas reuniões, sabe? Ali na CI mesmo, no clube Sim. da CI foi realizar todas as reuniões, é assim, assado, tal, ganha tanto por mês, tal, pá, né? Tinha uma estrutura, né? E através deles eles conseguiam tudo, passagem, porque a passagem, por exemplo, a gente ia, depois era descontado no pagamento Ah, lá eles lá mesmo. depois. Hum, Então já saía daqui com com a dívida. passagem tudo paga e a gente ia para lá com a cara e coragem. Foi o que eu fiz. Foi pra ganhar dinheiro. E O senhor ficou eu, quanto tempo lá? eu fiquei em 3 vezes, eu fui 3 vezes, fui e voltei. Em Hum, 3 vezes deu 4 a 5 anos no Bastante Japão. tempo, então. Então, E o aí foco era trazer dinheiro pra cá é mesmo. isso. Então, Economizava lá. pelo menos naquela época, a gente saía daqui já com a intenção de chegar lá, trabalhar o tempo que dava para trabalhar. Eu queria trabalhar dia e noite lá, sabe? Sim.
tinha bastante saúde, era novo ainda. Novo, que eu digo assim, estava com 50 anos já quase, né? É Então, mesmo? 50? Eu achava que era menos. mais ou menos 50 anos que eu fui para lá. E aí a gente trabalhava, brigava lá para dar hora extra pra gente, sabe? Aí eu fazia bastante hora Querendo extra. voltar embora. Para ganhar dinheiro e voltar quanto antes. E a minha intenção com intenção de voltar com um ano. Um ano e já ganhar um bom dinheiro e voltar e montar alguma coisa aqui no Brasil. Essa foi a minha intenção. Mas demorou um pouquinho mais para a gente juntar dinheiro, mas mesmo assim adquiri bastante coisa aqui no Brasil, casas, né, estabelecimento, Miami Drinks, que nós Vamos chegar na vamos grande chegar Miami lá, né, Drinks. então, várias coisas que eu consegui realizar através do trabalho no Japão, mas foi um O trabalho senhor... cansativo, Sim. muito estressante. O senhor ficou 5 anos, como o senhor disse, entre idas e vindas, e o Fumio e o... Acho que o seu outro filho O ficou... Fumio e Hiro devem ter ficado mais de 10 anos, 15 anos, por aí. ficaram bastante Então, tempo. Ele conta bastante história, que ele jogava bola então, lá, ele gostava. Isso. Então, mas era assim, trabalhava, batalhava muito. Mas vejo hoje quem vai para lá, muitos que estão lá, se acomodaram no Japão, né? Melhor de Então, viver? quer viver a vida do jeito que tá, o Japão lá, trabalhar e ficar por lá mesmo. Não pensa em voltar, né? Mas aí eu não, eu já fui com intenções de ganhar dinheiro quanto antes e voltar quanto antes. Bacana. Aí o senhor chegou no Brasil em que ano, mais ou menos, que o senhor voltou de vez? Foi em Miami de 2000? 98, 96, por aí? 96, por aí. 96. A 96, Miami... 96. A Miami foi quando? Foi em 97. 2000? Não, 90... 97, 96, começo, no final de 96, por aí, 97, por aí. Acho que no meio de 96, por aí, que eu Foi quase já 10 anos, comecei. então. Aí começamos a Voltou do Japão. montar ali, voltei do Japão com essa intenção de montar uma lanchonete bem chique e tal, né? Não tinha aqui na época? Tinha alguma lanchonete aqui na época? Esse tipo de lanchonete não tinha. Tinha bares só? Aí nós começamos a Pesquisar correr um... atrás de algum local assim ideal para isso, né? Aonde que o Matsubara, o Teruo Matsubara, na época, falou que estava interessado em vender o local. Aí eu fui lá, olhei, piscina e tal, né? A Falei, não, Miami aqui eu ali, vou- eles falam que era o fundo da casa do... Era Teruo edícula, né? Matsubara, Matsubara, Edícula. Isso. É, Então aí eu top demais. Pra quem tinha que ir lá na Meu época Deus. era um baita de um, né? Era Aí outro eu patamar. dei uma remodelada, né? E criei Miami Drink. Criei o nome de Miami Drinks e tal. Como surgiu o nome? Então, drinks bebidas, né? Então, Sim. é uma das coisas mais importantes, você sabe disso, que trabalhar com isso, né? É o mais importante, né? Numa lanchonete, num bar e tal, né? Sim. Então, É o que anima a galera, né? Miami, porque Miami, ó, peguei o nome da Miami lá dos Estados Unidos, né? Verdade. O senhor passou por lá, né? Passei lá para os Estados Unidos. Ficou conheci alguns uma dias boa- lá? Meses? Não, menos. Passei uma tarde lá, por exemplo. Ah, né? sim, Eu entendi. conheci lá Miami, ali Hollywood eu conheci, entendeu? Então, aí com isso eu resolvi colocar Miami Drinks, onde que ali no fundo da Miami Drink, ali, ó, depois do Nessa época existia Pop D ou não? E aí, então, né, meu irmão também tinha montado essa Pop Verdade. D. Seja o irmão meu dele e irmão ele que era o Era do seu dono da irmão. Pop D. Pop D, isso. Aí, diante desse nome que eu coloquei, Pop no D fundo, foi- assim, Tinha... eu coloquei a bandeira Cara. do Brasil, do Japão, que eu ganhei o dinheiro no Japão, e dos Estados Unidos por causa do nome. Eu lembro. As bandeiras lá no fundo Isso, dos coqueiros E- lá, né? isso. A gente tem bastante foto que o senhor disponibilizou pra gente, que a gente vai colocar também, né, Bigus, da Miami Drinks. E a inauguração já foi sucesso, seu Foi Evaristo? sucesso já na inauguração. Nossa, pelas fotos, falar pra você, que coisa, Já hein? Sucesso na inauguração. Fizer um baile daquele hoje em dia, não dá aquilo lá, pá, É a região coisa de inteira outro também, né? mundo. Bandeirantes, Não, Andirá. eu trazia gente da região inteira aqui.
difícil você vai em Bandeirantes, onde era difícil. E as Alguém filas? Que lembra? as filas era de virar o quarteirão? Nossa, virava quarteirão. Até eu fiquei assustado no início. Falei, nossa, não esperava tudo isso. Mas nossa, realmente foi um grande sucesso assim em termos de diversão noturna. Entretenimento, né? Sim. Mas só que é um trabalho que vai Cansativo, né? Vai cansativo cansando. para quem está tocando e se torna assim cansativo para vizinho, principalmente. A vizinhança, né? Eu não vai? tiro a razão dos vizinhos. Complicado. Eu não tiro a razão dos vizinhos, de jeito nenhum. Sim. Eu sei que eu tive que ir várias vezes no fórum, responder processo e tal, por causa disso. Então, por isso que eu acabei parando Encerrando, com essa Mas profissão. o senhor encerrou no auge ainda, né? Fazia, dava bastante gente já ainda. tinha caído bem, assim, porque nós tínhamos... Mudou um pouco o estilo, porque nós começamos como lanchonete. Adaptada aí, né? Assim, servindo Porções. sonzinho assim, Ao ao vivo. vivo, mas só servindo porções, essas coisas, né? Depois... Começou a virar balada, né? Acabou virando balada. Perdeu Começou a aquela lotar coisa de demais, porção. virou balada. Virou balada. Aí já houve um pouquinho mais de mistura, eu não sou preconceituoso, não, viu, gente? Mas... Começou a dar uma galera que não ia pra se divertir, que a galera que ia pra denegrir o local, brigar com a... Essa a Exatamente. geração aí do 2000 é totalmente diferente dessa de agora, assim, parece, né? A geração 2000 eu acho que era fera demais, né? Eu acho que em termos de disciplina era melhor, né? Hoje em dia... Infelizmente, podemos dizer isso, né? Vamos colocar umas fotos que a gente tem, que você vai disponibilizar pra gente aqui. Então a galera que a gente olha a foto... Uma galera né? de Itamaracá aqui, você vai ver as fotos, vai falar, olha aí eu ali. Era novinho, né? Novinho. Eu não tinha se cabelo assustem, ainda. não se assustem vocês. Tem uma galera que vai olhar assim, nossa, eu tinha cabelo ainda. Chama sua mãe, seu pai, que vocês estão falando de Miami. Ô mãe, vem cá ver as fotos da Miami aqui, vocês vão ver algumas fotos da Miami Drinks. Vamos colocar... Repertório Evaristo. Vamos colocar aí, Miami Drinks. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen. I'm blue, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die. I'm blue, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die. Ai, show de bola. E vídeos também tinha vídeos? Eu não lembro direito. Eu acho que tem, se eu revirar. Mas vamos tentar. Se a gente não conseguir... Vamos tentar. O máximo de conteúdo que a gente conseguir, a gente vai colocar aí. Eu lembro também um pouco, lembro não, que eu acho que se eu fui às duas últimas edições, assim, sei lá, 2007, 2006, não lembro, 2008. O senhor fazia um enfeite no meio da piscina, né? No meio da piscina. Você era Natal ou fazia... Natal, fazia aquele enfeite natalino mesmo. O Ano Novo já fazia diferente de Ano Novo. Na Páscoa eu fazia outro tipo. Noite country eu já colocava uma carroça, uma charrete ali dentro da piscina, em cima de uma armação assim, que
inflável e tal. Cara, quem não lembra do calçadão Tambaracá, cara? 2006, Calçadão era... ali, cara, lotava eu demais. peguei um pouco. E dava 11h30 da noite, meia-noite, a galera pra Miami Drinks, cara. Era... Eu Taí de Polizel, tinha uma lanchonete ali, não tinha? Taí de Polizel, né? Polizel ali, Pit Stop. E tinha ali o... No Cascará também. Cascará. Cascará era bom Então, demais. era Eu lembro do calçadão. Cascará, cara do céu. Itabaracá era o centro de diversão que era noturna na Era. época. Eu acho que a gente foi, assim, até hoje, né? Eu acho que o estilo que foi feito ali, o calçadão nosso, a gente foi privilegiado, assim, né? Muito bonito, assim, o lugar, né? Foi Então, bacana. o jeito, assim, as lanchonetes, era cada uma... Era o Cascará na ponta, a Dili no meio ali, aí a praça já puxando a galera, então ficava aquela coisa Indo e de voltando, ida e indo e volta. voltando. Quem não lembra? Eu também, eu peguei essa rapa aí. Eu peguei a rapinha. O que sobrou ali, eu peguei. Porque não tinha o celular, assim, né? Eu Indo e lembro, assim, voltando. quando tinha celular, você saía pra você encontrar os amigos, tentar achar Então, alguém, né? galera saía 8 horas da noite, ficava indo voltando no calçadão, Cara, dava indo e 11 voltando. horas, Miami Drinks. Então, essa geração é a geração que manteve mais ou menos a tradição da nossa geração. E que essa geração também foi saindo de Tambaracá, infelizmente. Sim. Bastante gente foi saindo também, diminuiu muita bastante. gente, por falta de emprego e tal. Você e lembra de semana- algumas pessoas importantes que ajudaram você nessa época? Vou citar um exemplo, talvez, não sei se ele... Juninho do Som era companheiro também, O né? Juninho do São foi muito companheiro meu, né? Então Aquele Sandro da Rádio Ara também não fazia lá no o calçadão. Sandro Ficava vendendo o bilhete ali, fazia. sabia? Não sabia não, sabia não. Como que falava que ele faz antes Propaganda do ali, evento ele fazia, divulgando, né? Promoter do evento. Promotor do evento. Isso. Era bem ali na esquina, perto da Pit Stop ali, né? Ficava com a caixa de som ali na curvinha do Chico da loja ali, né? Ali ficava ali com o microfone fazendo, Nossa, fazendo as propagandas dele e falando da Miami Drinks. Recadinho. Você lembra? Verdade, cara. Paulão lembra, Paulão Foi lembra. bem lembrado. Participou. Essa geração. É mesmo? A Paulão bem A era... minha lembrado. geração acho que foi a rapa, assim, dessas coisas, assim, que não tinha celular, cara. Então, Você não conseguia, você não tinha. Hoje você manda mensagem, você não tinha Você celular. tinha que realmente Nada sair disso. pra ver os seus amigos, pra ver a galera. Que é o que eu digo, foi a geração que manteve a tradição cara, da nossa geração, que nós tivemos uma juventude muito Nossa. sadia, Hoje sadia. não funciona nada Só disso aí mais. pensava Sim. em divertir, baile, chá dançante, né? A gente fazia todos esses tipos de evento, realizava chá dançante de domingo à tarde, cada dia numa casa de um dos alunos da escola, tinha o chá dançante lá, a gente levava a nossa radiolinha lá e tocava a sonatinha e tocava os discos lá nos tempos do Roberto Carlos, Vanderlei Cardoso, Vanderleia, Valdirene, esses cantores daquela época, né? Banda Esquema Trio, não? Tinha também ou não? Esquema Trio, então, surgiu mais na época da Miami Drinks. Esquema Trio tocou muito na Miami Drinks. Ela não é bem assim, enraizada em Tambaracaense, né? Ela é mais bandeirantes, né? Ele era mais bandeirante. É o Valdeci, que é o irmão dele, fazia que mora. parte Tambaracá tinha uma banda também do que chamava. contrabaixista do A Esquema Trio. sua banda era o nome dela, como que era? The Dreamers. E Os tinha também Sonhadores. aqui a Esquema Trio, né? Esquema Trio, quem sabe um dia eles podem estar aqui contando as exatamente, histórias deles. tá convidado Esquema aí, né? Trio, né? Então, na minha época mesmo que nós tivemos a banda aqui, em Bandeirantes tinha uma banda muito boa, chamada Os Bandeirantes. Era muito boa a banda. E naquela época existia até competições de banda. Sim. Cheguei a participar de competições, assim, assistir competições de bandas lá na cidade de Bandeirantes. Vinha banda de todas as cidades, juntava ali, havia competição, assim, tinha os jurados que julgavam e tal. Evaristo, e questão de entrar, como é que era? Era Realmente. carimbado ou tinha pulseira? Como é que era? Então, realmente, a gente... Qual que era o método da época tecnológico para... É que eu idealizei essa Miami Dream quando eu estava no Japão. Então, você via que o Japão é um país completamente diferente do Brasil. Infelizmente, a gente tem que ver isso, né? Em termos, assim, de disciplina, de honestidade, né? Então, onde que eu idealizei isso daí? Passar aí, entrar de novo, aquele carimbo com luz
Luz Negra, né? Luz Negra. Acho que eu lembro E um para pouquinho. entrar e sair, para entrar a gente passava aquele cartão. Como é que chamava aquele cartão lá? Esqueci o nome, tinha o nome daquele lá. Comanda, não? Comanda. Aí, através de comando. Isso dá um trabalho, também dava, não? Nossa, Perdi a comanda. Aí perdi. Fazia de conta que tinha perdido. Tava cheio o comanda já, e a pessoa falava que perdeu. Nossa, dando trabalho. Perdi muito dinheiro com isso. Aí eu tive que mudar o esquema, infelizmente. O comando era um tipo assim, Fez os testes. É fácil pro cliente e tal, né? Então, mas infelizmente por causa de certas pessoas com maus intenções, eu tive que mudar o esquema. Mas mesmo assim, sempre, né? Não, mas no final deu certo, o caixa fechava, dava certo. Tinha noite, dava um pouco de prejuízo ou não? Não, prejuízo mesmo assim não. Será que tinha aquele cara que tomava, olha na câmera aqui, bem firmemente, você tomava Skol e não pagava, não? Pague sua Skol. Você que. Certeza que tinha aqueles lisos também, né? Infelizmente tinha. Mas mexer com festa tem hora que o cara bebe, rapaz, olha, é complicado demais. Infelizmente. Mas foi sucesso demais, né? Isso que olhar pra trás e ver todo mundo falando dessa história da Miami Drinks, geral fala disso. Nossa, cara, muita gente fala, né? Nem tanto os pais da gente, assim, eu acho. Foi igual um meio ali, né? Vixe, minha mãe ia muito. Essa idade, acho que de quem nasceu lá em 80, quem tinha seus 20 anos nessa idade aí, né? 30 anos que pegou mais essa idade aí, né? Esse ano, né? Essa coisa os jovens divertiram muito ali, né? E hoje falta, né, rapaz? Um lugar... No Maracá falta um local adequado, às vezes, final de semana eu saio pra rua, algumas vezes eu saio pra rua, eu vejo a rua, falo, que diferença daquela época. Mudou bastante, né? Sábado, ela não tinha jeito nem de andar nesse calçadão. Tem vez que você passa aí no calçadão, tá meio, né? Hoje pra gente ver lotado dessa maneira, só no final do ano mesmo. Final do ano. Só no novo, que vem gente de fora pra tem um enfeite viajar. da praça e tal, né? Então, traz um pouquinho de pessoas de fora, muita gente que vem visitar a família. E acaba dando bastante. E nesse período, depois que você voltou do Japão, montou Miami, voltou a ser vereador de novo? Não voltou? Voltei. Você tentou de novo? Eu queria, mas o Moacir também era o prefeito. Foi ele que me chamou pela primeira vez trabalhar, né? Foi em 91. 91? Não, 2001. Então, daí o senhor montou Então, o senhor foi vereador depois que o senhor virou secretário... diretor? Então... Esse é um grande erro que eu cometi, entendeu? Porque eu já era diretor de cultura. E como surgiu? Vamos voltar um pouquinho pra gente entender como o senhor virou diretor da cultura aqui em Itamaracá. O senhor tinha Miami Drinks? Como surgiu essa... Então foi assim. Eu já estava quase parando com a Miami Drinks. Trabalhando muito devagar ali. Uhum. Aí um dia, subindo aquela rua onde que eu moro, o Reginaldo Ticianel me cercou e falou: Evaristo, o Moacir Tomé quer falar com você. Falar comigo, né? Tá bom, eu vou lá no gabinete uma hora. Aí eu fui lá e subi, cheguei no gabinete dele, sentei lá, fiquei conversando com ele, falou: eu preciso de você, viu? O Moacir Tomé falou pra mim, tá? Eu era muito amigo do Moacir Tomé, assim, fora política, sabe? Aí ele falou: preciso de você. Mas, Moacir, pra que você precisa? Eu quero que você trabalhe aqui. Moacir, eu nunca trabalhei em administração pública. Nunca. Eu não tenho nem noção o que eu vou fazer. Não, ele só me passou isso para mim. Uma responsabilidade muito grande, assim, sabe? Ele me disse assim: eu só quero que você trabalhe com essas crianças. Essa juventude. Aquela época existia muito criança, assim, meio perdido na rua e tal. Então ele queria que acabasse um pouco com isso. Bacana. Aí falei, meu Deus do céu. Não quis nem saber o que eu ia ser, se era secretário, se era diretor, se era serviços gerais, entendeu? Eu nunca me preocupei com status. O cargo era independente, o senhor queria trabalhar, né? E pela causa também, uma causa nobre. Pela causa. Aí falei, nossa, eu não posso negar uma coisa, um pedido desse eu não posso negar.
aonde que eu tive que encarar. Aí, primeira coisa que veio na minha cabeça foi a escolinha de futebol. Falei, uma das coisas que eu vou chamar a atenção da criança, pelo menos naquela época... Era bola, né? O esporte. Era bola. E nessa época não tinha escolinha de... Não, tinha assim algumas pessoas que faziam trabalho assim voluntário, tipo o seu Dito Cecílio, o Luiz Martimiano trabalhou muito tempo assim, porque eles não tinha algo relacionado à prefeitura? Não, à prefeitura não. Sim. Aí onde que eu tentei criar essa escolinha. Aí eu comecei a trabalhar praticamente sozinho ali. Quase mais de 100 crianças assim, lá em minha volta. Nossa Senhora. Sem estrutura nenhuma, com apito só na mão. Lá no assim, ginásio, isso aí? Ali no campo. Ali no campo. Aí, primeiro comecei no campo. Só você? Só eu. Aí eu vi que eu não ia aguentar. A Demilson, que era secretária de Educação e Cultura e Esporte, eu falei para Demilson, não dá. Sozinho não dá, infelizmente. Tenho bastante vontade de trabalhar, mas sozinho, você está vendo aqui, ó, ou que a criança aqui e eu sozinho. E naquela época, infelizmente, não tinha nenhuma pessoa assim que estivesse estudando educação física para convidar para ser estagiários. Entendi. Aí a Demilson foi buscar em Bandeirantes o Tarley, que já até faleceu. Tarley. Não sei se você chega a conhecer. Não lembro aí. Fazer entrega de algumas coisas aí com a moto e... E ele estudava educação física, da Demilson trouxe ele como estagiário. Ele vinha de moto todo dia para trabalhar comigo, mas ele faltava muito, tal, sabe? Deixou a desejar um pouquinho, sabe? Aí eu falei para o Demilson, aqui tem uma pessoa que trabalhou muito tempo com essas criançadas voluntariamente, eu acho ele pessoa muito boa, tal, pode não ter formação nenhuma, mas... eu acho que vai é capacitado. Me ajudar. É capacitado. É o Luiz Martimiano. Vulgo Veião. Famoso Veião. Famoso Veião. Uma lenda no crescia esporte. Ali com o Veião. Eu acho que ele deve um dia sentar aqui Veião, tá convidado, hein, Veião? Aberto o convite do nosso podcast. Aí o Veião começou a trabalhar comigo, mas ainda sentia falta de mais um, pelo menos, para fechar a equipe, fechar né? A equipe. Aí o Cleitinho, acho que estava estudando ainda, a Demilson deu um jeito de trazer ele como estagiário. Cleitinho começou comigo como estagiário. E hoje é uma referência no que faz. Hoje ele é secretário. Né? Um abraço pro Cleitinho. Um abraço pro Cleitinho, secretário do esporte aí. Eu me sinto orgulhoso por isso, né? Exatamente. O Cleitinho chegar aonde ele chegou, né? Não, merecedor demais a conta. Fazendo um ótimo trabalho. Muito merecedor, sim. Eu, então, junto com o Cleitinho, começamos e o Martimiano, começamos a fazer esse trabalho, escolinha no campo, depois fomos para a quadra, aí começamos a trabalhar com feminino também. Feminino foi muito forte na sua época. Muito forte. Muito forte mesmo. Onde nossa equipe feminina já era considerada como já a campeã aqui regional. Sempre trazia troféu, né? Medalha. Então, todos os anos a gente ia para a final dos jogos, onde a gente viajava muito, como Foz do Iguaçu, ali São Mateus do Sul, Paranaguá. Então, Evaristo, tinha uma modalidade também que a gente não tem como não falar de esporte Tambaracá sem lembrar dessa modalidade que é o handebol, né? Handebol também foi um estouro, né, cara? Um pouco antes, né? Eu trabalhei junto, né, com a Flávia e a Ana, né? Mandar um abraço pra Flávia, a Ana também. São referência também no esporte. Trabalhou com essa... Ana, Fátima, são pessoas referentes no esporte. Referência. Principalmente no handebol, né? Então... medalhas, troféu. Eu mesmo participei, eu nunca fui muito assim de futebol, sabe? Futsal, assim. Eu caí pro handebol, assim. Muitas... Curitiba, quantas vezes Muraí, Ribeirão do Pinhal e Itambaracá era um destaque, então, né? Eu viajei muito com a equipe de handebol também. Então, eu fazia aquele trabalho que me fazia muito bem, né? Cara, que geração. Vamos falar um pouco. Cara, Elton 91, putz, mandar um abraço pra 91, jogava demais da conta aquele handebol, cara. Que o Juninho da Ana, né? O filho da Ana. Tinha os caras.
Aquela equipe lá, Brancão, Celinho, do Pedro. O próprio Guga Jusão, foi muito bom no Guga. futebol, mas foi também um grande jogador no Bruno no handebol. gol. Rapaz, Guga, né? Talvez eu falei nome agora aqui, até perdão Jusão. pra quem eu não lembrar. Não, mas, tem cara, muitos. que geração. Eu acho que é uma coisa assim Bruno da que, Dita, rapaz, Tutu. não faz de novo que lá. Eu acho Não, que, não olha, é difícil. Uma equipe daquela lá, Difícil. Mas, Rapaz, infelizmente, o handebol deu uma queda, assim... regional, né? Regional. Era muito Regional. forte, Bandeirantes. Naqueles tempos, todas as cidades tinham equipe de handebol, era muito forte. Da minha É, idade, então- eu era Cornélio, Ribeirão do Pinhal era forte pra caramba. Bandirá tinha uma galera boa pra caramba. Sim. Cornélio também. Sertaneja. Professora de educação física Cornélio, gente, como é que era? Deu aula pra mim na faculdade, eu dei aula, lembrei do Tambaracá, handebol lá. Ela falava lá do handebol de Tambaracá, quando a gente estudava. Professora Marlene, nossa, Marlene é igual a Flávia, pra Cornélio que pra gente. Foi um professor em tanto, né? E marca a vida tudo da que gente, né? fazia, né, cara? Fazia bem feito, né? É isso. Tinha... Nossa, o amor, né? O amor. Você via nítido amor. E sabe, pra trabalhar no esporte, a gente sabe disso. Você tem que ter tempo no final de semana, E tem fora que de ter viajar, outra coisa. dormir Você pra tem que fora. Gostar. Tem que Gostar, fazer gostar. de coração. Gostar. E eu dormia fora, mesmo com essa minha idade, eu dormia com eles ali no chão, ali, forrava meu colchãozinho, que Era eu tenho desse até jeito hoje mesmo. ali guardado. E se eu meu falar pro senhor, eu colchãozinho, mesmo... E dormia com eles no chão. Eu mesmo venho dessa geração, assim, que eu me formei em educação física. Eu adorava isso aí também, sabe? Eu vi isso aí como, sabe, isso aí pra Não, fora, muito, vencer. Eu adorava E muito. trazer Quero pra minha vida, né? o caneco aqui. Quantas vezes no ônibus eu gritava, Tambaracá, tio, rapaz, na quadra, cara, o que era aquilo? Isso. Apesar que eu era esquentador de banco danado, viu? Quando a Flávia olhava pro banco, falava assim, olhava pra chamar, falava, não chama eu não, o pau tá quebrando a quadra lá. Mas, O duro, cara, né? que gostoso, que gostoso. O duro é pra trás e não vê ninguém. Nossa senhora. E eu- Mas ela sabe que é brincadeira. Mas O Marquinho, tá. mandar um abraço pro Marquinho. Eu eu- brinco com ele pra caramba disso aí. Eu vou olhar pro banco e não vê ninguém. Mas sei Isso lá, que é o que é o duro. calor do É o que eu jogo passo ali, né? no futsal, eu passo isso aí hoje em dia. Os caras, meu técnico corre pro banco, vê eu e fala assim, rapaz, o duro é pro banco e não vê ninguém pra colocar no jogo. E uma coisa muito boa no esporte pra mim foi, eu fiz muita amizade. Muita amizade. né? É, Aonde eu vou, em toda cidade que eu vou aí, até Pessoal hoje lembra. ainda tem muita gente que me conhece, vem me cumprimentar, sabe? Então isso não Foram tem praticamente coisa que- 19 não tem o anos, que né, Vares? paga isso. Não tem. o que Foi paga. 19 anos praticamente. E que nem a gente tava 20 falando. 20 anos praticamente 20 anos. trabalhei. Hein, seu né? Evaristo? Igual a gente tava falando que a gente tá lembrando da Flávia, a professora Ana também, Isso. o Veião, o senhor, o Cleitinho. Isso. E marca a nossa geração, marca a criançada, essa galera que cresce, marca demais. Você nunca vai esquecer de, tipo, vai esquecer. nunca. verdade. São referência pra gente. É. Eu lembro que o Veião, a gente chegava pra jogar lá, o Veião ficava beliscando eu, assim, eu ficava xingando ele. rapaz. Eu não esqueço, sabe? Eu já- Olha pro Veião, Eu já pra futebol graças- fui sempre um zero à esquerda. Tentei uma vez, fui que nem o Kiko. Fui lá no Negrão, comprei uma meia, comprei Igual o Kiko. Um tênis. Não é tênis, como fala? Chuteira. Chuteira e tal. Rapaz, não fiquei 10 no campo, que pra mim não é não. Aí arrisco uma quadra e o handebol que eu Graças gostava a pra Deus caramba. tivemos uma equipe muito boa Mas trabalhando. sabe o que Além do acontece? Cleitinho, Que não- do Martimano, do Veião, agora na final do meu trabalho, eu acho que ele continua trabalhando no esporte, é o Igor, né? O Igor também. é verdade. Começou Mandar um com o abraço senhor. pro Igor Um também. abraço pro Igor lá. Tem Do fotos, meu a time, gente vê ele- fotos que... Trabalhou muito É com a equipe, gente, viajou muito junto com a gente. Verdade. o Igor. É, Um abraço pro Igor o também. Igor também, um com- grande com- profissional Hoje do tá o nosso esporte aí. Cleitinho, o Igor, o Bruno Hoje- também tá fazendo um papel bacana. O Bruno Bruno da trabalhou, Dita. Bruno, Mandar um abraço pro Bruno da Dita, Santinho também. Bruno Silva, Ele fica meio brabo com aquele nós lá, outro mas Bruno, o ele Bruno gosta de nós. Santinho O Paulo, trabalhou né? muito tempo. Paulo Santin, né? Não, Bruno, não é? O Bruno, filho da Dita. Não, do Bruno. Santinho ali. Santin, é Bruno. Bruno. Não, É Bruno. Paulo, que é o genro do Toninho lá que você tá falando? Não. Ele foi diretor de esporte Toninho uma época também, Ele né? também ajudou. Período, não me lembro ajudou direito, muito, mas eu ajudou lembro. muito também. Lembro o perfil Mas dele lá. O Bruno Santinho
neto do Plínio Santin. O Bruno da Luz. Bruno da Luz. Bruno Bacon. Foi outro que trabalhou comigo também, Verdade. viajou muito comigo. Eu Então já fui estagiário também, fiquei acho que quase um ano dando aula no Cibar São Severino. E eu ficava no ginásio também, lá ajudando, fazendo alguns afazeres lá no ginásio também, época boa também. Então, continuando aí, além do esporte, eu criei na minha cabeça, né, que a música, pelo menos naquela época, a música... O senhor que já vinha da banda ali, né? Trazia muitas crianças, muitos jovens assim a querer participar. O festival, aí eu criei o festival de música, o FEMUSE, né? Festival Municipal de Itamaracá? Festival de... Como é que é? Festival Municipal... de música. Festival Municipal de Itamaracá. Itamaracá. FEMUSE. Teve 19 edições, né? 19 edições, não consegui fazer fizeram edições por causa da... Eu tentei duas vezes, uma vez acho que eu nem fui classificado. Mas foi um outro trabalho Eu tentei 2 vezes também. Que foi muito satisfatório para mim. Eu fazia com amor, eu saía do serviço 5 horas da tarde, ia para aquele clube ali, ficava até 8 Ensaiando as crianças. Ensaiando as crianças. Fui... Nossa, fez veio a parte lembrança na minha cabeça. aí. Então, eu não tinha horário para trabalhar. Então, sempre procurei fazer isso. Graças a Deus, conseguimos realizar 19 edições do FEMUSE. Com muitos participantes. Você que participou do FEMUSE, você vai relembrar daquele rádio que o Varisto... Põe a fotinha do rádio lá. Vou pôr a fotinha do rádio aí que usava pra ensaiar. A lenda tá na casa dele ainda. Na hora que eu bati o olho... É esse rádio. Eu falava, zóio. Bati o olho, falei, esse rádio é aquele rádio que... escondia a voz do cantor pouco e ficava aquele toque assim, mas... Parecia playback. Funcionava bem. Dá uma olhada nele aí. Foi muito bom. Foi bom demais. Muitas pessoas. Cara do céu. Eu participei, se eu não me engano, da 7ª e 8ª edição, se eu não me engano. É que eu não cheguei a pegar esses vídeos, eu vou tentar pegar. Eu não lembro. Vou disponibilizar aí pra gente assistir. Eu cantei 2 vezes. Uma vez eu lembro que eu cantei uma música que o Serginho uma vez cantou. Achei muito bonito. Depois que eu conheci aquela música, mandei um abraço pro Serginho. Era companheiraço lá, o Serginho, o Adalto, lembra aquela galera nossa ali? Tinha uma galera. Ele cantou uma vez uma música chamava Música 2, do Paulo Ricardo. 2. Muito linda essa música. Eu adoro essa música. Quando você cantou essa música. Quando eu vi essa música, eu me apaixonei por ela. E a gente saiava junto. Ele cantava, daqui a pouco eu cantava. Aí passou um ou 2 edições, eu cantei ela uma vez. Que foi quando eu ganhei em 4º lugar. E o outro eu não lembro mais. Eu sei que a gente tentava lá na época, tava no auge o BBB, Big Brother Brasil. Eu tentei cantar ela também, eu acho. Paulo Ricardo? Paulo Ricardo também, do Paulo Ricardo. Primeira vez eu cantei com meu primo, o Bruno, filho do Miguel. Da Imatera aqui, o Miguel. Eu e ele, o filho dele, a gente cantou Mamonas Assassinas. Aquela roda, roda, vira, solta, roda e vem. Rapaz do céu. Essa época... Não, esses dias eu recebi a visita do Bruno Búbula. Bruno Búbula, ele tava aí. Ele teve em casa, foi lá em casa. Até eu tava lá afinando o violão pro meu vizinho lá, pro Milton. Lá ele chegou lá, já que tá com o violão aqui, pega o violão, vamos cantar umas músicas. Ele veio, desenrolou um som com o senhor. E ele começou até a falar da época que ele participou do festival, que ele participou com a música tal. Depois uma vez ele participou junto com o Adrian, Bruno e Adrian, uma dupla, Bruno e Adrian. O Adrian Fuzeto? O FEMUSE tinha as categorias, né? Como que era? Era por idade, né? Infantil e adulto. Infantil e adulto. Jurados era... Jurados, 5, 6 jurados? Pessoas, 7 jurados. 7 jurados. A gente pegava a maioria, no início a gente pegava mais pessoas de fora, bandeirantes, eu sempre... Para não ficar... para não ter aquela pessoa dizer que um... Sim, né? Que é conhecido, amigo, vai puxar a sardinha. É isso. Então, sempre procurei trazer jurados de fora. Então, trazia sempre pessoas de banda, né? Pessoal que compunha aí... Pessoas que entendiam da música, né? A Banda Os, componente da Banda Os, era muito amigo meu, até hoje são meus amigos, trazia ele... E lotava, né, seu Varisto? Esquema Trio mesmo, o pessoal do Esquema Trio. Nesse vídeo que eu vou colocar aqui, uns trechos pra gente dar uma olhada, tem, acho que foi o Esquema Trio que tá lá como jurado também, tem o Ivan Negrão,
Um abraço pro Vanegrão aí. O show dele é bom demais também. O cara da música aí, o Alex também. Isso. O Henrique apareceu também. Henrique Soares. Henrique Soares, comandando o coral. Coral. E a hora que eu tava vendo, daí eu coloquei a fita pra assistir lá, tava assistindo o coral, daqui a pouco passa minha namorada, assim, a Lorena cantando coral, desse tamanhozinho assim. Já filmei e mandei pra ela. Então, marcou, 19 anos, marcou uma geração, né? Esporte, tudo, né? FEMU se marcou muito, realmente. Infelizmente, que parece que é um... E o senhor fez uma música também, né? Sim. Em 2010... Ele participou de um festival em Cornélio, né? Em Cornélio. Sim. Então, em 2010, eu era diretor de cultura, né? E recebi esse convite do secretário de cultura de Cornélio para levar a gente para participar desse festival. Tá? Era 3 etapas, 3 noites de apresentação do festival. Uma noite é gospel, outra noite popular e outra noite sertaneja. Eu tinha essa música que na época eu estava sozinho lá no Japão, tal, senti aquela solidão, tal, e comecei a escrever mais uma vez. Estou aqui no meu quarto, a solidão bate mais tão forte no meu peito, tal, sabe? E fui escrevendo aqueles versos e no Japão não tinha nem levado Fogo violão. da Paixão? Aí eu cheguei aqui no Brasil, peguei aquela letra lá e falei, vou fazer uma música. Peguei o violão e comecei. E coloquei uma melodia e acabei fazendo essa música. E deu certo que recebi esse convite, né? Do secretário de Cornélio. Falei, eu vou participar com essa música para ver o que dá. Só para levar o nome de Itamaracá. Representar Itamaracá. Só para representar Itamaracá. Bacana. Então, não pensei em ganhar, né? Lógico, ali não. a região inteira que estava participando ali, né? Então tinha compositor aí, compositor já de nome, que até já tinha composto música para muitos cantores aí, né? Aí eu falei. Aí como eu nunca gostei assim de tocar e cantar ao mesmo tempo, assim, né? Principalmente assim num caso desse, né? Assim, brincando, assim, num barzinho e tal, no meio dos amigos, eu pego o violão, toco e canto. Ontem mesmo eu estive lá na casa de um amigo e estive cantando junto com ele lá. Mas eu peguei e falei, vou convidar alguém para me acompanhar. E o Adrian é muito amigo meu, sabe? Até hoje ele é muito amigo meu. Então, o Adrian é um grande músico aqui também, né? Mandar um abraço pro Adrian aí. Bom violonista, né? Aí eu passei a música para ele, me ajuda para mim participar de um festival assim. Hoje vou sim. Já ensaiei umas 3, 4 vezes com ele lá. Ele fez uma introdução muito bonita. E fomos participar. Quando cheguei lá ali no Salão Nobre do Cefete, lá em Cornélio. Sim. Salão cheio assim de gente. O Fogo da Paixão. Aquele compositores, tudo com banda. Falei, meu Deus do céu, com um violãozinho só com área. Nem vou nem. Vai nem dar. O que eu tô fazendo aqui? Nem beira. Tá bom. Mas falei, tô aqui, vamos cantar, né? Vamos pra cima, né? Cantei aí, vamos esperar o resultado, né? O Adri até foi fumar lá fora. Em terceiro lugar. Começou a chamar, terceiro lugar, fulano de tal, com tal música, tal, segundo lugar. Até terceiro lugar ainda tinha esperança. Falou, não é possível o negócio desse. Dou uma mordidinha por fora ali, acho que eu pego, né? Sabe, eu pego. Será que foi a voz dele? Foi a voz grave. Aí, segundo lugar, aí falou, primeiro lugar, a música Fogo da Paixão, né? Falei, parece que essa música é minha essa música. É minha música. Aí cantou de novo. Olha, eu quando encontrei você nessa minha apresentação inicial, na hora da apresentação mesmo, os outros compositores, tudo com banda, fazendo aquele forfé no palco, né? E eu e o Adrian. Mas, a hora que eu comecei a cantar, eu senti a reação do público. A letra boa da música, né? E aí o público levantou e começou a me aplaudir. Falei, opa. Ele ficou de mandar um trechinho pra gente da música Fogo da Paixão. Vamos colocar. A autoria
Evaristo Se Cajuvara. não pintar o vídeo aí, porque ele não mandou, ele ficou de mandar. Né? É. Vamos colocar, vamos colocar. Vamos sim, vamos colocar. Um vídeo aí, eu vou mandar para vocês, sim. E para minha felicidade... E trouxe o prêmio, trouxe a vitória para Itamaracá. Para Itamaracá de primeiro lugar. Eu tô até, inclusive, com diploma. Diploma de primeiro lugar dele. Eu vou colocar aqui também pra gente ver. Então, foi assim. É esse o Evaristo, 74 anos. 75 anos. Vou indo para os 6. Vamos passar do 100 ou não? Vamos pro C. Passar do 100? Quem sabe, se for para chegar ao 100 com bastante saúde. Agora no ranchinho. Cantando. Ranchinho lá, na beira da água. Uma coisa que eu lembro do festival é da Layara cantando. É verdade. Eu tô com uma fita lá, que eu vou até colocar aqui pra vocês verem. Tô com uma fita que a hora que a Layara começou a cantar, Bigos. Ganhava tudo. Parecia... Ganhava tudo. Eu falei, Cantava meu Deus... demais. Parecia coisa de outro mundo. Eu falei, ela é muito boa demais. Canta demais. Ela era demais. Inclusive, até o Eduardo, que foi o nosso primeiro convidado aqui do nosso Vale Podcast. Nosso primeiro episódio é com ele, que é marido da Layara hoje, e é a nossa prima, inclusive. E ele mandou uma pergunta pro senhor. Ele falou assim: Seu Evaristo, você ainda tem as gravações dos festivais de música? A Layara queria muito digitalizar, porque eu vendo lá em casa, com meu videocassete lá assistindo, filmei com meu celular e mandei pra eles, né? Que eles são meus parentes. Eles ficaram doidos. O Caio falou, nossa, Zé, ela canta demais. A hora que eu vi, eu fiquei assustado. Demais. Foi um grande eu não lembrava que era tão bom assim. Foi um grande sucesso. Em inglês ela cantava. Que eu realizei. Cantava em inglês, música em inglês. Né? Só cantava em inglês. Demais, cantava demais. Ela ganhava tudo. Cantava demais, ela ganhava tudo. Já começava o festival sabendo quem que ia ser. A Layara ia ganhar. A Layara ia ganhar. Então, foi uma grande calor que apareceu no meu festival. Sim. Então, vai meu abraço para a Layara, né? Um abraço para a Layara. Quem sabe eu posso até encontrar algumas coisas mais na fita, essa gravação. Sim, eu vou digitalizar essa que o senhor me passou. Só procurar. Essa eu vou digitalizar. E pra galera também, não só a Layara, não só não só o Bigusso. Eu vi várias pessoas lá, o Serginho participando, Maria Heloísa eu vi lá participando. Uma galera, e um abraço também pra todo mundo que participou naquela época, que vai assistir esse episódio com certeza, vai lembrar de tudo aquilo que era sensacional, a nostalgia bate, ainda mais assistindo aquelas fitas que nem eu assisti, eu nem cantei naquela edição, mas rapaz, batia demais a nostalgia daquela época, como era bom, né? A gente era feliz demais naquela época. Realmente, hoje em dia também, mas consegui realizar esse evento por 19 anos. Tem mais algum recado aí? Tem uma da Tamires, que o arroba dela é Umatami. Saudades do Festival de Canção, famoso FEMUS. É Tamires Tamires Américo. Américo. Cantava também. Participava muito. Participou muito também. Participou bastante. Um abraço para Tamires também, né? Eu tenho muitas pessoas aí que me incentivavam a realizar esse festival. Entendeu? Galera ali, eu lembro nos ensaios, todo mundo se empenhava aí. Dedicava com amor, né? Então, isso me dava força para continuar. Falava, não posso parar. Exatamente. Então, tem que continuar. Tem até um recado que eu vou colocar aqui também. Vou colocar aqui na hora que saiu o episódio, que é uma coisa que marcou também, que agora que eu tava assistindo, uma fala do Sr. Evaristo, eu cheguei a comentar com você, né, Bigusso? Que ele fala que a edição que eu tenho ali é a 6ª edição do FEMUS. E o senhor fala que o seu trabalho incansável era fazer o possível para ajudar os jovens, as crianças de Itamaracá, seja no esporte, seja na cultura, na música. E foi isso, a vida do senhor foi bastante isso mesmo, né? Coisa que a gente que nem as histórias que a gente contou, olhar para trás. A vida do senhor foi dedicada aos jovens, às crianças de Itamaracá. Tinha coisa tira até do bolso, né, Evaristo? Tipo, uma coisa assim, aquela coisa assim, aleatória, assim, que agora, precisa de agora, talvez você tá pra fora. Exatamente. Sim, aconteceu muito isso. Tanto no esporte mesmo, quantos tênis, amor demais, tem quantas chuteiras comprei do meu bolso para as crianças carentes, que eu via que não tinha condições, né? Tava lá jogando com aquele
tênis tudo rasgado, tá sem sola. Então eu ficava com dó, muitas vezes comprava tênis chuteira do meu bolso. Esse Então, mas era feito com amor. é o cara Evaristo Cajuara. E minha mãe também mandou um abraço pro senhor, Evaristo. Um grande amigo. Oh, A Lucinéia lá, minha mãe. A Lu foi muito amiga minha também. Ela falou, no um grande trabalho amigo. que eu dedicava na secretaria. É. Então, eu quero mandar meu abraço a todo o pessoal ali da secretaria, a todos que compunham a Secretaria de Educação. Pode ficar à que- vontade. a gente trabalhava unido, com muito amor e muita dedicação. Não vou citar nome para mim Pra não esquecer. cometer Verdade. injustiça, entendeu? Uhum. Mas só foram as pessoas maravilhosas que me ajudou muito, me incentivou muito a realizar essas coisas. Porque festival, por exemplo, não era só ali, na hora ali da apresentação do festival. Vinha ali os bastidores do festival. Organizar, né? Organizar, criar tudo, as listas dos cantores, as listas das músicas, convidar os jurados, os enfeites do salão. Dependia muito dessas meninas que trabalhavam na secretaria. Então, eu agradeço muito esse pessoal. Eu sinto muita saudade do trabalho que eu realizava, com muito amor e muita dedicação. Olhar pra trás e ter orgulho, né, seu Evaristo? Graças a E Deus. acho que se sente também realizado, né? Eu Realizado. me sinto realizado, realmente. Graças a Deus, né? Eu sinto com a obrigação cumprida. Eu acho que atendi tudo aquilo que o prefeito, o primeiro prefeito que convidou para trabalhar, pediu, trabalhar com as crianças. Sempre procurei fazer isso. E graças a Deus, até hoje, muitos lugares que eu vou, criançadinha, assim, de 10, 12 anos, me vê, assim, me chama pelo nome. Isso é a coisa mais Gratificante, né? gratificante pra gente. É muito maravilhoso demais. Justifica todo o esforço que o senhor fez, né? Sim, como justifica? Mais algum Eu aí, tenho pergunta do Renato Jorge, meu primo, seu funcionário aqui, o grande Renatinho. Ele perguntou por que o senhor decidiu parar com as festas da Miami. E foi por a gente acabou respondendo que foi desanimando um pouco, como a vizinhança. Vendo 10 edições, né? Por vizinho, né? Havia. Geração mudando. Não, geração a Miami, mudando. por que que ele... Então, Miami. A Miami Miami, mesmo. A geração mudando, eu comecei a sentir realmente que incomodava os vizinhos, entendeu? Trocar de lugar não tinha como também, não tinha né? como. E eu respondia lá, responder processo, mas dava toda a razão para os vizinhos. Nunca fui, assim, radicalmente contra os vizinhos. Então, eu dava razão para eles e aí eu achei melhor a gente manter a amizade com os vizinhos tal, e encerrar o trabalho. Respondido então a pergunta, Renato. Agora, Bigus, como você também tem uma voz grossa, Eu não tenho. tem um recado aqui Vou tentar copiar o Evaristo. Oi. Tem um recado Evaristo. aqui da sua família, que eles mandaram um texto pra gente ler pro senhor aqui. Queria que o Colocar Bigus aquela música de fundo assim. lesse pra gente. Tananana. Aqui tem a primeira parte, depois... Ah, tá. Aqui, mas por quê? Depois, Sua voz é grossa, mesmo. Fazendo Isso homenagem aqui pra voz do Evaristo, é melhor que a minha. Amor. Cadeira. Evaristo, isso aqui é a Dona Tereza. A Dona Tereza mandou uma mensagem pra você, Evaristo. Ela, com toda a sua voz, ela que se encantou quando te viu. Amor, você é uma pessoa que escolhi para fazer parte da minha vida. Tivemos filhos maravilhosos e você sempre foi ótimo pai. Obrigado por essa linda família que tornamos juntos. Deus abençoe e te amo, da sua esposa Tereza. Um abraço pra Dona Tereza. Um abraço pra Dona Tereza. Obrigado por ter liberado o dado Avará aí, pra ele estar aqui hoje. Obrigado. Show de bola. E o Fumil os filhos, né? Agora é o recadinho dos filhos dele Dos aí. filhos. Eles usam esse chamam termo? de To. Realmente, To é pai. To é pai no Japão. Isso. Como que é? Mas To é... É o Oto-san, que é Oto-san, o Oto-san. Mas To é... eles sempre abreviam, né? Então, abreviam, só chamam de To. To. To, o pai, e Ka, a mãe. Ka, a mãe. Só temos a agradecer a Deus por ter você como pai. Você nos ensinou muito através dos seus exemplos e sempre foi com amor aos seus filhos. Sua presença no nosso crescimento sempre foi muito importante para nós. Com sua companhia
com sua companhia e suas músicas. Foi assim que crescemos, sempre com muito amor e orgulho do nosso pai. Te amamos. Hiro Fumio. Naomi. Naomi. A gente não treinou antes aqui, foi. Mas ficou legal, ficou legal. Não, ficou bom, pô. E. Izumi. E em memória a Hitomi. É isso aí. Varisto, agradeço. muito agradecido pela Eu que tenho disponibilidade muito a sua de agradecer ter vocês. vindo aqui contar essas histórias pra gente. Eu acho que muita gente vai adorar e Relembrar, de assistir, de lembrar. Acho que é uma mistura de uma nostalgia com seus ensinamentos, com sua vida, né? Como que ela foi, os seus desafios, alguém sair daqui para o Japão trabalhar, voltar embora, bolar alguma coisa, o que eu vou fazer? Veio com dinheiro, o que eu vou fazer aqui na Maracá? Bolou a Miami, sucesso danado nos anos 2000 aí, né? E sua dedicação, seu amor ao esporte, acho que vai ser sempre lembrado nesses 20 anos que você passou por ali e deixou frutos, né? Deixou o Cleitinho, deixou, né, o Igor. A gente, aonde a gente passa, deixa lembranças, deixa as experiências ali que Sim. pessoas, um pouquinho do Evaristo tem ali no Cleitinho, com certeza, um pouquinho em cada lugar ali deve ter uma mãozinha tua e a gente fica agradecido pela sua presença aqui Eu hoje. agradeço muito, que Deus abençoe vocês e muito obrigado por fazer parte dessa terceira edição do Vale Podcast. É isso aí, né, Zé? É isso aí, Vamos mandar um abraço para os patrocinadores aí? Vamos pegar A aqui gente tem que nossos agradecer os patrocinadores que ajudaram a gente nesse episódio, que sem eles, né, Biguça, a gente Não consegue. Não consegue, né? Até pode conseguir, mas a ajuda deles contribui com essa pessoal que está aqui atrás das câmeras, toda essa... Nosso diretor, Esses Rodrigo aparatos Palma. aqui são essas O Paulo pessoas Almeida vem de que Bandeirantes. ajudam esse custeio. Tem depois a pizza que vai vir do Fabinho novamente. Mandar um abraço pro Fabinho, que é um cara que já quer fechar com a gente próximo aí, o Fabinho. O Fabinho quer vai comer uma tá pizza de novo com daqui a a gente. pouco aqui Fabinho com- sempre incentivando a gente, sabe? Evaristo. Até dar esse... Um dos patrocinadores é amigo meu. Mandar um abraço pro Marcos Vinícius Espanhol, Amanda, pessoal lá de Londrina. pela força É aí. o neto do seu... Não vou lembrar o nome dele. Neto da Dona Terezinha Espanhol ali. A família dele tinha antigamente sim, a marcenaria. Acho que vocês também tinham marcenaria perto do poço. Deve lembrar muito Sim. deles na época, né? O caminhoneiro lá, o pai dele, o Márcio. Márcio, Enfim. O filho dele tá lá em Londrina. E quando ficou sabendo que ia ser o Evaristo Cajuvara, falou: eu quero patrocinar ele, que eu lembro dele bastante no esporte aí. E mandar um abração pra ele lá em Cambé. Posto de Você, mola. caminhoneiro que tá passando por Londrina, Espanhol, Posto de Molas, é o fera lá, Gotardo. O Avelino José da Silva, 697 aí. Esse cara não foi pro outro país, mas é corajoso igual o Evaristo Cajuvara. Pega no moleque, é fera também demais da conta. Desce debaixo do caminhão e vai pra cima, não dá mole não, né, Evaristo? Exatamente, né? Caminhão é com ele mesmo, sempre trabalhou com caminhão, agora com o posto de mola lá em Cambé. O moleque tá bem. Um abraço lá. pra ele. Um abraço pro nosso amigo Vinícius. Também tem o Chideroli Veículos. Ei, rapaz, o seu Antônio. Seu Antônio. Seu Antônio. Conta a história, Bigu, do seu Antônio pra nós. A gente se conheceu aqui no Barracão, ele, não sei se eu vou falar a palavra certa, seu Antônio, mas ele namora ou é casado com a Sônia do Salão. Ele mora lá em Iguiri, se eu não estou enganado. Me corrige depois aí, seu Antônio. Ele tem uma garagem de veículos. Eu, inclusive, comprei o meu carro com ele, o carro novo agora que eu troquei de carro. E eu indico vocês que vai trocar de carro aqui em Tambaracá, quem assistir, precisar pega meu número, comigo o número dele. Cara, o cara é diferenciado, você não tem ideia. Chideroli Veículos. Ele, rapaz, detalhista pra caramba. Rapaz, ele posta uns vidinhos que tem, ainda eu brinco com ele aqui, capricho dá trabalho. E o homem é caprichoso mesmo. Se tiver um risquinho, já manda arrumar. Não... Cara, você vai comprar o carro lá, você pode ficar tranquilo que você tá comprando coisa boa, coisa fera demais da conta. Seu Antônio, um abraço. Tem o número dele aí. O telefone dele aí. Tá aqui no
no nosso Instagram. Já passou aqui também, só voltar um pouquinho pra trás, daqui a pouco já pula também, mas ele é fera demais da conta, né? E ele, inclusive, seu Evaristo, ele tava assistindo o episódio do Genil Genel. Essa é a história. Esses dias eu tava no barracão, ele mandou um vídeo pra mim. Olha o que eu tô fazendo aqui. Aí ele virou a câmera, ele assistindo o episódio 2, que foi o Genil Genel. E se pronto, e logo já falou, ó, no terceiro pode contar comigo aí que eu quero ajudar vocês a fazer o terceiro episódio. Foi bacana. Tá ele aí dando uma mão pra nós aí. E agradecer também o pessoal da Canda, né, Bigus? Novamente. A força do campo. Canda, dando essa força pra nós aí. A empresa é uma empresa de insumos agrícolas, né? É tudo que pra soja, pro milho, vende semente, enfim, venenos. Tem alguns amigos que a gente faz ao longo da vida, né? Ao longo da vida, falei errado. O Netinho da Canda, tem o Lu Santin, tá trabalhando na Canda agora também. Lu Santin. É uma empresa, pra quem do ramo agrícola, sensacional. É uma que é referência quando se precisar de alguma coisa do tipo aí, agrícola aí, né? E, gente, obrigado vocês três aí que estão com a gente nesse episódio. Obrigado. E são vocês que ajudam a gente tá aqui hoje, né, Zé? Contando essas histórias, né? Contamos a história do Genil Genel, que foi sensacional. Foi muito bom conversar com eles, entender, saber da história deles. A história do seu Evaristo também foi muito boa. Conversar com o senhor, saber mais sobre a vida do senhor, deixar registrado pra galera que vai vir, que vai querer saber, vai querer relembrar as histórias do passado, né, seu Evaristo? Exatamente. Muito obrigado mesmo por senhor ter aceitado esse convite. Eu sei que às vezes o senhor já é desenrolado, né? Com o microfone é com o senhor mesmo. Mas tem gente que é difícil sentar na cadeira, né? E agradecer também, Bigusso. A galera que tá aqui com a gente, escutando o papo aqui, ó. O Paulo, muito obrigado, Paulo aí. Com fome já querendo a pizza Vem do Fabinho. O Paulo aí, o Gustavo Iotti. Obrigado, Gustavo. E o grande Rodrigo Palma. Mandou um abraço também pro Luana, que ajudou a fazer CL Decorações. Ajudando a gente aí. E o Rodrigo Palma aí. Decoração aí. Rodrigo Palma aí, vídeos e casamentos. Uma coisa que a gente não pode também esquecer de falar, que eu falei pro Zé, a gente tem que ter esse cuidado aí, é que você que tá pensando em botar a marca também aqui, só mandar uma mensagem pra gente lá. Exatamente. Quer patrocinar o Vale Podcast, quer ajudar a gente a contar essas histórias aqui, trazer pra internet, deixar registrado histórias como do seu Evaristo, do Genil Genel, tantas outras que a gente vai trazer, a gente vai continuar, né, Bigusso? Quem tiver também ideias, tanto é, Evaristo, que o seu nome surgiu em alguns nos anteriores. Manda pra gente alguém que você acha que deveria sentar também nessa cadeira pra contar a história. Exatamente, manda pra gente aí que... Manda pra gente que a gente vai convidar, e se a pessoa aceitar... Vai estar aqui com a gente. Com a gente também. Beleza? Também, Bigusso, lembrar a galera aí também de seguir a gente no Instagram lá, ajudar a gente aí a movimentar nossas redes sociais. Se inscrever no nosso canal do YouTube, pra sempre que a gente tá postando vídeo, vocês conseguirem saber das atualizações, ajuda bastante a gente, né, Bigusso? É isso aí. A gente, querendo ou não, um like que você deixa ali pra gente já dá um feedback, né, do que a gente tá fazendo aqui, ajuda bastante. Vocês que têm essa nostalgia que a gente tem aqui, que participou da vida do seu Evaristo, deixa o comentário, conta a sua história aí pra gente no comentário. E é isso aí, né, Bigusso? Finalizando mais um episódio. Até o quarto, né? Vamos aguardar o quarto. Vamos, né, Evaristo? Vai assistir o quarto ou não? Vamos sim. Agora vamos para o quarto Evaristo, como é que é obrigado em japonês? Arigato. Finaliza então o nosso terceiro episódio, seu Evaristo. Então, eu quero agradecer de coração a todos vocês, a toda essa equipe maravilhosa que trabalha aqui nesse Vale Podcast. Foi uma honra muito grande, né, poder fazer parte do terceiro episódio do Vale Podcast. E só tenho a dizer o seguinte: muito obrigado a cada um de vocês. Arigatou gozaimashita. Obrigado, seu Evaristo. Obrigado, galera. Valeu. Fala de novo. Essas criançadas merecem uma oportunidade. Então é isso que nós precisamos fazer. Eu sempre gostei de trabalhar com criança, dar oportunidade às crianças, seja no esporte, seja na cultura.
Isso, vocês podem ter que eu estarei sempre me batalhando para dar oportunidade a essas crianças, a esses jovens. Vale Podcast. O seu Evaristo foi e ainda é, né, uma referência pra gente que gosta do esporte. Eu tive o prazer de ter trabalhado junto com ele, eu pude presenciar de perto, né, o quanto ele gostava, né, do esporte de Itamaracá, o quanto ele se esforçava, né, pelo esporte. Fizemos várias viagens juntos aí. E quem conviveu com o seu Evaristo sabe da pessoa que ele é, o coração que ele tem. E eu só tenho a agradecer a tudo que ele fez pelo esporte aqui de Itamaracá, fez por mim também, me ajudou muito. Se hoje eu tô seguindo aí no ramo do esporte, aí eu devo grande parte ao seu Evaristo e só tenho a agradecer a ele. É uma pessoa de um coração imenso e foi um prazer trabalhar com ele, é um prazer ser amigo dele até hoje. Então um abraço, seu Evaristo, Deus abençoe você e sua família e muito obrigado por tudo aí. Valeu, tamo junto. Que é do japonês, né, cara? Esse seu Evaristo sabe o tanto que ele representa pra mim. Fico até meio emocionado de falar dele, porque ele sabe que é como se fosse um pai pra mim. Só tenho que agradecer tudo que ele fez e me ensinou, né? Esses 17 anos que a gente trabalhou junto. Foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de estar no meio do esporte. E com ele eu aprendi muito esse amor, esse carinho, essa dedicação por tudo que a gente faz. E só desejo a ele muita saúde e que Deus continue abençoando cada vez mais. Muito obrigado, japonês. Tamo junto.